Curta esse vídeo, comenta, compartilha nas redes sociais, se inscreva. Temos também aqui as redes sociais Vini Avalia ou ViniOnX. E vamos continuar a live de onde a gente parou ontem. Foi nesse último objeto aqui, ó. Esse objeto aqui bem low kit ou bem estranho. Olha só que loucura. Eu vou fazer um vídeo só sobre particular sobre cada objeto desse, né? Enfim, ó que doideira. E agora depois dele seria esse objeto aqui. Hoje eu quero finalizar, tá, gente? Vamos terminar. Não acaba essa live enquanto a gente não chegar no último, né? Na última análise do pentágono. Precisamos. Hoje a gente precisa ir até o fim, que eu não aguento mais, tô demorando demais. O próximo vídeo, seguindo a sequência, seria esse. Nossa! Esse vídeo tá saindo som pra vocês? Eu não sei, deixa eu até dar uma olhada. Confirmou que tá saindo sim. Não tem alguma coisa de útil nesse áudio, né? Mas enfim, vamos lá. Só chiado, mas ó, é um objeto aqui. Não dá pra gente entender o que é. Porém, o mais estranho dele é esse movimento que ele faz, né? Que me parece muito o movimento do inseto, ó. Ele sobe e desce muito rápido. É muito estranho. E assim, não dá pra gente obter nada daquilo, que seja isso, ó. Realmente é só um ponto. Parece que tem uma pontinha ali, ó. Parece que tem alguma pontinha ali, mas assim, não dá pra discernir nada. Não dá pra ter a menor noção do que é. E vamos pro próximo. Vamos pro próximo porque, gente, esse aqui de fato não dá pra ter noção de nada do que é mesmo. Sabe? Esse próximo não tem som, pelo visto. Oh, vale a Nossa Senhora. Vou pegar. Esse tem som, mas é só chiado também. Objeto bem estranho, bem rápido. Também bem difícil da gente analisar, né? Porque é só um ponto preto. Ainda mais porque esses vídeos são todos feitos com infravermelho, né? Todo na câmera infravermelho, então a gente não consegue saber cor, não consegue saber nada aqui, mas vamos ver bem de pertinho. Parece um grãozinho de arroz, um grãozinho de alguma coisinha assim, sabe? Bem basic. Pelo menos dá pra gente tentar enxergar um pouco melhor ele, né? Não, e ele pega uma velocidade absurda ali do nada, né? Pelo menos parece. Viu? Do nada ele parece que ganha muita velocidade. Olha como ele corre do nada. Meu Deus. Do nada parece que ele vai pra uma velocidade surreal, né? Mas é outro objeto que não tem muito como a gente extrair alguma coisa, porque literalmente não tem nenhum detalhe assim fora que dá pra gente ver algo. É só um ponto, né, preto. Que depende de como foi configurado, como que é essa câmera infravermelho, né? Esses objetos geralmente ficam ou totalmente pretos ou totalmente brancos, depende de como é configurada a câmera. E aquele ali fica preto no infravermelho, vamos ver esse. Um barulho estranho aqui, credo. Tá, esse aqui... Pera aí que eu me adiantei, que eu não tava nem vendo nada. Ah, tá. Agora tá entrando uns objetos que eles parece que estão dando cada pirueta, né, gente? Não, tem uns vídeos aqui que eles são muito sem pé nem cabeça. Nossa, que doideira isso aqui. Parece que ele deu um salto, né? Olha, ele foi pra baixo e... Gente, mas o que é isso? É um inseto, assim, não é possível. Ó, parece que ele simplesmente se teletransportou aqui. Vocês percebem isso? E assim, detalhe do objeto mesmo, não dá pra ter noção do que é isso. Esse é um que seria interessante entender o contexto, né? Será que isso poderia ser um inseto, algo assim? Porque de fato ele é bem interessante. Ó, depois ele fica reto por um tempo, fica ali quietinho. Eu tô sem meu abafador de ruído desse microfone, né? Tô, agora que eu reparei. Mudou, parece o modo do infravermelho ali, ficou escuro, depois ficou claro de novo. Ah, conseguiram fazer uma filmagem aqui mais de perto. Não que esteja dando pra ver. Gente, mas vocês viram que ele dá cada salto, parece que ele tá fugindo do foco, né?
Agora, quando eles colocam assim de perto, né? Parece que são tem dois objetos, um grudadinho no outro, né? Dois tracinhos. Ó. Quando eles colocam assim bem de pertinho, parece que são duas coisas juntas, né? E some. Eu acho muito interessante esse vídeo, porque ele parece dar uma saltada, né? Ele faz movimentos que um balão não faria, mas eu fico me perguntando se não seria um inseto, ou sei lá. Assim, na verdade, esse objeto ele não tem explicação. As coisas que ele faz em vídeo. Não dá e tá muito longe também. Nem adianta. Mas assim, muito legal esse objeto também. Muito interessante os movimentos que ele faz. Né? A gatinha assustando, né? Não. Não tô aceitando isso. Isso é igual um jato. Aí. Botar do segundo que começa, dá pra ver que é por aqui. Acho que ele repete só aqui o vídeo, né? É, eu tenho a impressão que eles repetiram o vídeo. Parece um disco, né, também, mas assim, ele tá tão rápido, ele tá numa velocidade tão absurda que é difícil. Mas de fato, ó, se a gente pega esse frame, isso aqui pra mim é um clássico disco. Ó. Ai, eu fiquei mexendo aqui na posição. Mas isso aqui é um clássico disco, né, gente? Clássico disco voador. Olha isso. Ui! O que eu fiz aqui, gente? Eu fechei sem querer? Gente, o negócio, vocês viram o que aconteceu, né? O trem aqui fechou de novo, do nada, do nada, do nada. Ó, olha isso, meu Deus. Não, eu vou até fazer uma cópia desse frame, sem edição. Pera, inclusive, esse que tá com edição, eu quero até olhar um negócio. Gente, que doideira, né? Esse frame aqui é bem interessante. Deixa eu pegar esse frame aqui e eu quero exportar ele. Ainda tá um borrão, né? Mas vamos salvar. Parece o clássico disco voador, né? Formato de prato. É, parece isso mesmo. Mas não tenho muito mais pra dizer sobre esse vídeo. Eu não sei que ele é bem incrível. O objeto parece estar muito rápido. É um dos vídeos que a gente tem que analisar depois ver o contexto dele, né? O que diz nos documentos. Se tem meia hora, gente, esses áudios, ó, deixa eu até ver o outro. 53 minutos e 50 minutos. Eu vou pular os áudios porque são muitos. E enormes, e o meu inglês não é perfeito pra conseguir compreender. Meu Deus, olha esse vídeo. Esse vídeo aqui já apareceu, é bem legal também. Ó, é bem naquele estilo inseto, né? Parece que o objeto vai pra todos os cantos. Parece até que ele se teletransporta em alguns momentos de tão rápido que ele se move. Vamos lá, tá parecendo um patinho de borracha. E é isso, um patinho de borracha que saiu correndo. Se eu não me engano, eu acho que eu vi esse vídeo no canal da Carol Capel. O que uma luz não faz, né? Agora eu já tô enxergando bem melhor o objeto. Ó, deixa ele aqui primeiro, onde ele aparece. Ó, ele tá ali num local, e aí ele vai virando, ele desce, ele dá várias piruetas. Ele é muito doido, velho. Olha. E tipo, olha isso. Essa parte aqui eu acho muito bizarra. Eu vou até dar um zoom. A impressão que eu tenho é que de um frame pro outro, ele simplesmente salta. Ah, ele não salta. Ele só corre mesmo, ó. E ele tem uma espécie de propulsão ali. Propulsão, ó. A gente consegue perceber isso. Sai alguma coisinha ali, ó. Sai alguma coisinha preta dele. De trás. Algo que impulsiona ele pra frente. Isso me faz acreditar que talvez seja algo humano. Uma tecnologia muito avançada. Mas ainda assim ele é muito estranho, eu não sei também. Só que é uma coisa que é tão rápido
que se você piscar, você perde, ó. Ele vai pra cima numa velocidade, mas ele se movimenta. Não é um teletransporte, apesar de parecer em alguns momentos. Ó, ele desce, ele sobe e ele deixa uma espécie de rastro. A gente percebe que ele tem um rastro, por mais sutil que seja, e ele faz uma movimentação que lembra bastante um inseto. Mas, ó, a gente percebe que em momento nenhum, eu falei que ele parecia se teletransportar, ele não se teletransporta, ele só é simplesmente incrivelmente rápido. E o pior de tudo é que ele tem formato de patinho. Pra mim é um patinho. Será que isso pode ser algum erro de interpretação da câmera dessas aeronaves? Eu não sei, porque assim, esse é um objeto muito surreal. Tanto a aparência dele do que a gente consegue ver, quanto os movimentos que ele faz em câmera é simplesmente fantástico. É como se fosse um inseto mesmo, o jeito que ele se move. Vamos pro próximo. Tô nem acreditando que a gente tá acabando, gente, porque assim, meu Deus, que luta, que saga pra conseguir analisar todos esses vídeos. É mais um que tá super escuro, eu já vou clarear ele aqui de cara, que eu não tô enxergando nada. Tá, tem um objeto ali, parece ser mais um desses que é um objeto simplesmente sambando na câmera como um inseto. Ó, ele pega alguns impulsos, né? Eita! O que será que tá falando nesse trecho aqui, hein? Consigo traduzir esse trecho, será? Gas station. Calling police after again. Será que fala isso? Olha, realmente parece isso. Tem algum outro trecho aqui que ele gerou áudio? Não, foi só aqui mesmo. Mas não faz o menor sentido, né? Estação de gás, chame a polícia depois de novo. Seria isso a tradução. Estação de gás, chame a polícia depois de novo. Não, não deve ser isso. Acho que é só a interpretação da IA, mas do tradutor aqui automático, mas não deve ser isso, não. E 240 e poucos metros. E some. Eita, calma que eu fui longe demais. Tá, primeiro eu acho que deixa eu dar uma clareada aqui pra gente. Ó, passou correndo ali um ponto preto. Eles deixaram até em câmera lenta. Mas assim, eles tapam tanto tipo de informação que a gente fica até desorientado. Depois aparece de novo. Ah, olha lá. Engraçado que esse aqui lembra muito aquele que a gente viu anteriormente, que sai uma coisinha dele, não tem? Lembra muito ele. Ah, realmente são dois, ó, um atrás do outro. Passa bem rápido. E é só isso o vídeo. Nossa, eu fico abismado como que essas coisas são rápidas. São rápidas e assim, nunca dá pra gente entender nada do que é, né? Eu vou salvar essa foto, mas assim, só por salvar mesmo. Mas enfim, é um objeto que passa bem rápido ali, dois, né? Não dá pra fazer a menor ideia do que é. Vamos pro próximo vídeo. Já tá quase acabando, é isso mesmo. Só temos mais 4 vídeos. Vamos dar uma ajustada? Deixa eu tentar enxergar melhor o que pode ser isso. Nossa, ele quase se teletransporta assim, né? Olha isso, olha que velocidade absurda. Gente, vocês estão vendo isso? Que doideira. Depois aqui ele volta. Ele volta, mas é aquilo. Não dá pra gente ter a menor noção do que ele é. Vou até fazer uma cópia dessa parte e vou deixar em câmera lenta. Ele vai igual uma bala, assim, muito rápido. Aqui parece um bem discoide mesmo, né? Ó, esse aqui parece que aparece rapidamente aqui no canto. Eu achei que era uma palmeira, mas acho que é só uma vegetação, mas não dá pra ter noção do que é. Esse quadro tá bem interessante. Engraçado que ele parece que some e aparece assim do nada. Ele tá entrando dentro d'água, será que é isso mesmo? Ele tá entrando na água e subindo, por isso que ele tem esse efeito? Eu acho que é isso. É a única explicação. Ó, eu acho que ele entra na água e sobe. Será? Ele é muito estranho. Como tudo nesse... Como tudo nessa análise, é bem estranho. Depois some. Tem um último frame aqui que parece ser ele. E esse é um vídeo que eu não vi ninguém comentando, viu?
Não vi ninguém comentando sobre o que poderia ser isso. E, gente, o que seria isso? Pra mim parece um carro com uma casa, um quadrado ali atrás. Ó, ele tá no mar. Isso aqui parece estar em cima do mar, né? A impressão que eu tenho é essa. E esse objeto, ele tá entrando e saindo da água. Ele entra e sai da água várias vezes. E a gente parece que não consegue ver a forma completa, porque a impressão que eu tenho é que ele tá muito perto da água, então a gente só vê partes do que tá por cima. E muda, ó. Então é bem difícil de conseguir compreender. Pra mim lembra até um pouco um golfinho, sendo bem sincero. Mas é isso. E vamos pro próximo vídeo. Olha que interessante, parece que o objeto meio que gira, né? Ó, parece que ele tá girando. Talvez uma esfera metálica? Não, não seria uma esfera. Ele tá refletindo a luz, parece. E ele vai mudando, ó. Ele parece que ele vai mudando. Deixa eu salvar um frame aqui. Parece ser um objeto que ele tá assim, pegando fogo. Tá muito difícil entender o que seria isso aqui. Será que isso aqui é uma esfera? Parece que tem um fogo que tá saindo e não sei, ou é só uma esfera refletindo. Parece que tem até pessoas aqui embaixo, né, passando. E o objeto ele se mantém nessa loucura dele aqui. Não tem nenhuma novidade. Também interessante, como tudo que vemos aqui. Agora, o que seria isso? Gente, o que seria isso? Que doideira. Muito estranho. Medo. E agora vamos pro último objeto dessa análise. Finalmente. Poder dar uma paz, um sossego. Mentira, depois eu tenho que analisar tudo isso, investigar com os arquivos para postar nas outras redes sociais para vocês. Mas estamos acabando por hoje. Deixa o gostei, se inscreve no canal, faz um pix aí para me ajudar. E esse objeto, gente? Primeiro eu vou ver o vídeo com vocês. Tá, vamos aqui ver o vídeo. Vou botar aqui em tela cheia. Ele é, sim, bem interessante, bem inusitado. A câmera vai se aproximando bem aos poucos dele, né? E é bem estranho como todos os objetos como tudo que a gente analisou nesse vídeo inteiro, né, basicamente. Mas ele não faz nada que um balão não faria. Ele rotaciona. E uma coisa que eu acho interessante sobre esse vídeo, que eu tava reparando e eu vi algumas pessoas comentarem isso também, é sobre ele parecer estar espichado. E eu também tive essa impressão. Que ele tá espichado nas horizontais, sabe? O objeto original seria mais fininho. A gente percebe isso até por essa pontinha aqui, que tem todo tipo dessas câmeras que fazem essas filmagens, sempre tem esse pontinho aqui, né? Que eu esqueci agora pra que serve. E a gente repara que ela não tá um quadradinho, ela tá espichadinha. Além do que eu já vi em outros vídeos do tipo. Então, tudo me leva a crer que esse vídeo foi espichado. Eu acho que esse vídeo foi espichado, tá? E outra coisa, muita gente tá compartilhando coisa desse vídeo, dizendo que mostrando imagens de IA, né, que fizeram com ele. Gente, a IA, ela preenche com a imaginação dela, sabe? Com o potencial dela ali, o que possivelmente poderia ser aquilo. O que a IA gera nesses aprimoramentos não é fiel ao que de fato seria. É uma representação que pode ser algo parecido com aquilo, como pode não ter nada a ver com aquilo. Então a IA preenche espaços vazios do que ela não sabe como é. Então é muito complicado, por isso que eu não gosto de trabalhar com IA quando a gente faz essas análises, sabe? Porque a gente não tem noção do que a gente... se a IA está sendo precisa ou não. Em muitos casos pode ser que ela seja, mas em muitos outros não. Esse objeto... eu nem sei se eu sei fazer o que eu queria fazer aqui pra vocês, na verdade. Deixa eu
até dar uma olhada. Aqui no vídeo, na verdade, eu não sei se eu sei fazer o que eu queria fazer, mas deixa eu ver se dá pra eu... Não, é posição, escala... eu acho que nesse editor aqui nem dá pra fazer o que eu tava querendo. Mas eu consigo fazer isso no Photoshop. Eu acho que do vídeo... o melhor que a gente tem aqui, ó. Vamos tentar pegar um frame bom. Tipo esse. Pra gente analisar no Photoshop, vamos? Que eu acho que no Photoshop esse aqui vai ser bem mais revelador. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro que eu acho que essa imagem foi espichada, tá? A original tá assim, né? Eu acho que esse daqui, pela posição que tava... eu acho que pelo pontinho, né, que a gente vê superior, que indica a orientação da câmera que filmou, ele tava muito espichado. Então eu creio que essa imagem foi comprimida e que o objeto, ele seria algo mais ou menos assim. Ele estaria talvez até um pouco mais. Isso nesse... não, nesse frame aqui, deixa eu ver se eu pego o pontinho ali, ó. Pego o pontinho ali. Tá vendo que esse pontinho aqui, ele tá muito espichado? Quando a gente observa esse vídeo desse tipo de câmera, sempre tem esse pontinho aqui, tá? A galera pode até achar que isso aqui é alguma coisa. Não, isso aqui é normal, é do sensor da câmera dessas aeronaves. É alguma coisa lá que eu não lembro pra explicar. Eu tenho que pegar direitinho a explicação pra eu falar melhor num outro vídeo sobre. No vídeo que for pras redes sociais eu vou falar melhor sobre isso. Mas esse ponto, ele geralmente é bem mais quadradinho e ele tá bem retangular. Então eu acredito que esse vídeo foi espichado. De fato, eu vi algumas pessoas comentando isso e é verdade. Então, o objeto deveria estar mais... comprimidinho assim. Ó, deveria ser um quadradinho, sabe? Bem menor. Agora, sendo bem sincero, pelo comportamento do objeto, ele não faz nada extraordinário, além de ser incrivelmente estranho. A gente só tem a filmagem da câmera de infravermelho, não tem muitas informações. Eu acredito que seja um aglomerado de balões, tá? Por mais que estranho que pareça, a filmagem não ajuda. Eu acredito que sejam balões. Sejam balões, tem alguns balões nesse estilo. Você acha aí na internet. Ou só um aglomerado de balões aleatório que formou essa imagem estranha. Vamos até rever o vídeo desse específico. Ele vai chegando perto, o objeto você percebe que ele está rotacionando ali, mas ele não faz nada incrível. Além de ficar parado, no final ele sai do foco, mas assim, ele não faz nenhuma movimentação super abrupta, né? Ou que um vento forte não poderia empurrar ele um pouco. Olha lá, e ele vai e nem vai tão rápido assim. Essa filmagem é muito ruim, né? Eu fico impressionado com a capacidade de fazer filmagens ruins desse Pentágono, viu? Mas sendo bem sincero, eu tô acreditando que isso aqui são balões. Eu sei que, assim, não parece tanto, mas é o que é mais provável. Então é isso, gente, ó. Temos aqui todos os lotes que a gente já analisou, a parte de documento, a parte de imagens. Eu já dei minha opinião sobre várias coisas, ó. Tipo, isso aqui que eu achei bem estranho. Desde do começo, né, do quarto lote até o final, tá dividido em vários conjuntos aí no perfil. Teve esse objeto aqui massa, que ele é fechadinho, mas ele se expande, se divide nessas partes aqui interessantes. Eu achei muito legal isso. Teve esse aqui também bem doidão. Tivemos alguns altos e baixos aí bem interessantes. Teve esse OVNI estrela, teve esse UAP, né? Como eles chamam. Teve esse outro aqui bem massa. Fizemos alguns trabalhos aqui bem legais. Nossa, esse objeto aqui, eu fiquei muito tempo nele. Eu achei muito doido isso aqui. Tem hora que parece um pato, parece uma lua, parece que reflete, depois não reflete. Olha isso, parece que tá carregando alguma coisa também. Isso aqui é muito surreal. Eu vou comentar no Instagram o contexto dessa filmagem, tá? Isso tá explicado lá no documento que eles anexam junto, né? No site do Pentágono. Eu vou dar o contexto dele. Temos aqui também, deixa eu ver, esse aqui que parece um prato, né? Esse parece um prato e um pato. Ai, ai, temos algumas imagens aí bem interessantes. Mas eu acho que por hoje é isso. Se você chegou até aqui, peço para que você deixe um gostei.
Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder quando eu fizer esse tipo de vídeo e outros vídeos, né? Em breve vai sair o resumo de toda essa quarta análise, já saiu a primeira parte, e eu tô soltando aos poucos os resumos como posts fixos, né, na parte de vídeos. Porque aqui fica muita coisa, muito corte, a gente vai conversando, mas na aba de vídeos eu posto o resumo, né, mais focado nas edições que a gente fez, mostrando os objetos, aí é mais rápido para quem não tem paciência pro ao vivo, né? E depois eu vou soltando os shorts, shorts e vídeos curtos, né, para as redes sociais, onde eu trago o contexto desses objetos e explico o que pode ser, né, e com as informações que tem liberadas pelo Pentágono, que não são muitas na maioria dos casos, então a gente só teoriza. Tem alguns vídeos bem interessantes que a gente conseguiu entender algumas coisas, assim, mostrar algumas coisas que eu não vi as pessoas comentando, eu vou falar isso nos vídeos curtos, e eu acredito que como eu trabalhei muito eu acabei que eu fui editando aqui, olhando aos poucos todos esses vídeos, eu tô pensando seriamente em postar esse compilado aqui de todos os vídeos do Pentágono, porque acaba que nessa parte aqui eu mostro com mais detalhes todos os vídeos, né? Todos os vídeos desse quarto lote. Não, todos não, na verdade, não lembro se é todos ou se é quase todos. Menos eu acredito que os que estavam na parte de documentos. Quase todos os vídeos estão aqui, então eu acho que eu vou postar isso aqui como, tipo, resumo detalhado dos vídeos, sabe, do quarto lote, porque eu amo ver esse tipo de vídeo, eu amo quando as pessoas dão zoom, mostram um objeto mais aproximado, com um contraste melhor, pra gente tentar entender algum detalhe, sabe? Eu adoro esse tipo de vídeo. Então, ficou 20 minutos aqui, mas são só vídeos oficiais do Pentágono, né? Onde a gente deu zoom, tentou trabalhar o contraste, tentou entender alguma coisa a mais. Eu sei que tem gente que gosta desses vídeos, então eu acho que eu vou bem liberar só esse compilado sem áudio mesmo, só com os vídeos, né? O compilado dos vídeos. E é isso, vai sair esse compilado, vai sair o resumo dessas lives todas do quarto lote, e vai sair os conteúdos curtos com as explicações dentro do contexto de cada avistamento. Então tem muito conteúdo para sair ainda nesse canal. Espero que vocês estejam gostando, continuem aí me acompanhando. E, gente, meu nome é Vinion, sempre on pra vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê minha tela? Cadê minha tela? Quem puder, por favor, apoie o canal, tem aqui o meu Pix para continuar produzindo, continue me motivando. Tem aqui as minhas redes sociais. Curte, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Porque esse vídeo já está longo demasiado. Estou aqui, essa live, 1 hora e 37 minutos. Meu Deus do céu. É muita gente. É muita gente, é muito tempo. Mas então é isso. Vou me despedindo de vocês, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.